Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 22 de novembro, solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, Dia Nacional dos Leigos e Leigas, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, versículo 32. O grande domingo do ano, você sabe, é o domingo da Páscoa, o da ressurreição de Jesus. E a cada domingo nós celebramos o Dia do Senhor em sintonia com a sua Páscoa. Neste último domingo do ano litúrgico, hoje, proclamamos que Jesus é Rei do Universo, Senhor de todos nós. E voltamos a escutar as suas palavras a respeito de que fará como Rei no final da história. Para o povo da Bíblia, Deus é o pastor. Nós somos o rebanho dele. Os reis em Israel deviam desempenhar a tarefa de cuidar do rebanho de Deus. Por isso eram chamados de pastores. Decepcionado com os maus pastores que se sucederam em Israel, o próprio Deus tinha anunciado que ele mesmo viria pastorear o seu povo, reunindo as ovelhas dispersas e exercendo o julgamento sobre elas. O rei tinha também a função judiciária, julgava as causas. É o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Jesus no Evangelho se apresentou claramente como o pastor que veio cuidar do rebanho de Deus. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus fala de si mesmo como o Rei Pastor, que no final da história reúne todos os povos, separando as ovelhas dos cabritos. O Rei Pastor chega com toda a sua glória, acompanhado dos anjos, e se senta no seu trono para julgar. É o julgamento final. As ovelhas irão para a vida eterna, os cabritos irão para o castigo eterno. O critério do juízo é muito simples, muito prático. Você ter demonstrado amor por Jesus, servindo aos necessitados, mesmo sem se dar conta que era Jesus que estava servindo. Só isso. Se você amou a Jesus, você tem acesso ao reino preparado pelo Pai desde que o mundo começou. Venham benditos do meu Pai. Se não amou Jesus nos irmãos sofredores, o seu final é triste. Afastem-se de mim, malditos. Jesus fez uma lista de 6 tipos de necessitados: o faminto, o sedento, o estrangeiro, o nu, o doente e o preso. É uma lista simbólica de todos os sofredores. E a lista se repete 4 vezes nesse texto do Evangelho. Estranhamente, não é uma lista de 7, como se poderia esperar, para expressar uma obra perfeita. É de 6, mas eu acho que é muito simples, porque o 7º é Jesus. Então a matéria que vai cair no exame final da história é o amor concreto aos que Jesus chamou de pequeninos. O que nos vai ser cobrado é o amor demonstrado a esses irmãos e irmãs. Mas por que será que é esse o ponto que nos será cobrado? Claro, a primeira razão é porque tudo está resumido no amor a Deus e ao próximo. Mas talvez haja ainda outra razão. Poderia ser o fato de estarmos fazendo ou não como Jesus fez. Nesse sentido,
Jesus não é apenas rei porque vem no fim de tudo julgar todas as nações. Quando estava entre nós, ele já era rei. Claro, não um rei como Herodes ou outros poderosos. Ele não é rei para mandar, ele é rei para servir. E entre nós, ele esteve servindo. Não lembra que ele chegou até a lavar os pés dos discípulos? Jesus já estava reinando entre nós porque estava servindo. Como bom pastor, ele estava cuidando de suas ovelhas. Alimentou os famintos. Basta lembrar a multiplicação dos pães. Ele mesmo estava com sede e pediu água à samaritana no poço de Jacó, embora a sede para valer fosse a dela. Ele acolheu os estrangeiros, atendendo seus pedidos, como no caso do centurião de Cafarnaum e naquela história da cananeia. Cuidou dos doentes. Basta lembrar os leprosos, os cegos, os paralíticos curados por ele. Na paixão e na cruz, foi bom companheiro de prisioneiros também. Na cruz também lhe deixaram sem roupas, ele que tinha recomendado que se devolvesse o manto de um pobre no caso de penhora. Ele reinou entre nós, servindo os mais humildes e sofredores. Então, a avaliação é se nós fizemos como Jesus, servindo os necessitados. Vamos guardar a mensagem. Celebramos hoje Jesus como o Rei do Universo. Ele já reinava quando estava entre nós, não no sentido de ser um poderoso, mas no sentido de estar a serviço dos irmãos, sobretudo dos pobres e sofredores. No julgamento final, se verá se nós fizemos como ele, se nós o imitamos no serviço aos outros. Ao servir os pequeninos, estamos imitando Jesus e mostrando nosso amor por ele. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, versículo 32. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, ajudar os pobres até que ajudamos. Somos todos sensíveis às campanhas de solidariedade, à esmola, ao socorro aos humilhados deste mundo. Ajudar os pobres não é tão difícil. Amar os pobres como tu o fizeste, aí já é mais difícil. Difícil porque amar é reconhecer a grandeza daquela pessoa desfigurada pela doença, pela droga, pelo desamparo. Porque amar é engajamento na conquista dos seus direitos, no compromisso cidadão por uma sociedade justa e sem violência. Amar é comprometer-se com o seu semelhante, é entrar na comunhão com ele. Aí é bem mais difícil. Dá-nos, Senhor, que passemos de ajudar os pobres a amar os pobres. Que a nossa preocupação com o coronavírus seja expressa em atitudes, cuidados, ações comprometidas com o bem de todos, especialmente dos mais frágeis e desprotegidos. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Assuma os cuidados de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Assuma tudo isso como um ato de amor, de caridade, de respeito pela vida e pela saúde de sua família e de todos os que você encontra em seu caminho.